Querida igreja, vamos em pé agora lermos a palavra de Deus. Serei breve com todos vocês, irmãos e irmãs. Que após a pregação ainda temos outros compromissos. Sempre chego atrasado, irmãos. Os compromissos da obra, quanto mais a obra cresce, mais aumenta o trabalho. Não é um problema, mas trabalho temos que trabalhar, sim ou não? Vocês me perdoam ou não me perdoam? Meus irmãos, a obra cresce, o trabalho cresce também. A seara é grande e poucos são os ceifeiros, disse Jesus. Orai para que o Senhor envie ceifeiro para a sua seara. Glória a Deus. Vamos, milhões de ouvintes, abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir nuestra Bíblia. Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus. Capítulo 24. Verso 11 ao 14. Versículo 11 al 14. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos recitar junto, milhões de ouvintes, o texto sagrado. Recitamos juntos. Mais uma vez quero falar com os irmãos aqui da cabine de som, que o povo sempre continua sumido nas gravações que eu tenho escutado. Vamos lá, igreja, recite conosco, ouvintes. Vamos, igreja, recita com nós, oyentes. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, verso 11 a 14. Glória a Deus. E surgirão, todo mundo, e surgirão muito falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Grita, meu Deus, fala conosco agora, nesses poucos minutos. Vamos meditarmos na tua palavra. Amém. Podeis assentar, igreja. Podem sentar-se, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem grita Deus é bom para mim. Glória a Deus. Grita, Jesus está aqui. Querida igreja, amados ouvintes. Querida igreja, amados oyentes. Nós lemos no texto sagrado. Nosotros leemos en el texto sagrado sobre os fins dos tempos. Sobre el fin de los tiempos. O qual estamos vivendo. Que ya casi estamos viviendo. Há muitos anos. Hace muchos años. Está se aproximando o fim. Se está acercando el fin. E aqui nós vemos, irmãos e irmãs. Aquí nosotros vemos, hermanos, hermanas. Nosso Senhor Jesus Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Despertando-nos. Despertando-nos. A respeito agora do tempo do fim. Respecto ahora al para fin. que nós não venha se perder. Para que no te pierdas. Que Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus não quer que nadie se pierda. Mas que todo mundo sejam salvos. Sino que todo el mundo sea salvo. Surgirão muitos falsos profetas. Saldrán muchos falsos profetas. Ganarão a muitos. Ganarán a muchos. Tá vendo, irmãos? Estão vendo, hermanos? E o que tem surgido agora no tempo do fim. E o que surgiu no tempo do fim. Nós que conhecemos a Bíblia. Nosotros que conhecemos a Bíblia. Sabemos a quantia de falsos profetas. Sabemos a quantidade de falsos profetas. Que estão enganando o povo. Que estão enganando ao até povo. Com sinais, disse Jesus. Até com señales, disse Jesus. Até com milagres. Com milagres também. É verdade, irmãos. É verdade, hermanos. Eles operam sinais. Operam señales. Vou ler aqui ainda no mesmo capítulo. Leeré aqui no mesmo 24, capítulo 24. Para provar para os irmãos. Para mostrar aos irmãos. Que eles operam sinais. Que eles sim operam señales. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Al Padre, al Hijo e ao Espírito Santo. Porque surgirão, capítulo 24, verso 24. Capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos. Porque se levantarão falsos profetas. Falsos profetas. Farão tão grandes sinais. Farão grandes señales. Olha aí. Tão grandes sinais. Grandes señales. E prodígios. E prodigios. Sinais e prodígios. Señales e prodigios. Que
se possível fora, de tal manera enganaria até que engañarán os hasta escolhidos. a los escogidos. Eis que eu vos tenho predito. He aquí que yo lo he predicho. Portanto, se vós disserem, Por si vosotros eis dices que ele está que Él está no deserto, en el desierto, saiais. no salgáis. Eis que ele está no interior da casa. Si oiréis que está No dentro de la casa, acreditéis. no creáis. Assim como, porque assim como o relâmpago Porque así como el relámpago sai do oriente e mostra-se até o del ocidente, oriente y se muestra del occidente, assim será também así será también a vinda do Filho do la Homem. venida del Hijo del Então Hombre. nós sabemos que esses falsos profetas que estão em nossos dias, Nosotros sabemos los falsos profetas que están en e estos tem días. mais falsos profetas do que pregadores Hay verdadeiros. más falsos profetas que verdaderos Tem predicadores. mais falsos crentes do que crentes Más verdadeiros. falsos creyentes que falsos Vocês creyentes conhecem a verdaderos. Bíblia, sabem dizer sim ou não. Ustedes que conocen- Por isso que todo mundo tem que estudar a Bíblia, Por eso tienen que estudiar la Biblia, principalmente o Novo Testamento de Jesus. principalmente el Nuevo Testamento. Você de Jesús. descobre quem são os falsos Usted profetas. descubre quiénes son los falsos Diz profetas. para nós quem são eles, missionários. Díganos para nosotros quiénes son misioneros. Todos aqueles que não obedecem à doutrina de Deus, Todos aquellos que no obedecen a la que doctrina não de pregam a Dios, santificação do corpo, da alma e do que espírito, no predican la santificación del Todos cuerpo, son alma y falsos espíritu. profetas. Todos ellos son falsos profetas. eles fazem sinais, Ellos hacen fazem até señales, pero maravilhas, también maravillas, sinais de mentira, señales con mentiras, por espíritos enganadores, por espíritus por engañadores, espírito de por demônios. espíritus de demonios, Jesus diz que esses são usados por espíritos malignos que ellos son usados por espíritus malignos para enganar o povo. para engañar al pueblo. E muitos se deixam levar por eles, Muchos se dejan llevar por ellos, mas não observam pero no observan se são falsos profetas si son falsos ou profetas, são verdadeiros homens de si Deus. son verdaderos hombres de Dios. Pelos frutos se conhece a árvore. Fruto se conoce el árbol. Se o obreiro não é santificado, Si el obrero no se santifica, se ele prega que não tem nada se demais, predica que no tiene a más, de short para a praia, con short a la playa, agora nesse fim de semana, esse feriado prolongado, fin de semana este feriado quantos prolongado, pastores vão para a praia? ¿cuántos pastores fueron a la Com as playa? suas mulheres, com as suas concubinas. Con sus mujeres y Não concubinas. é só mulher, No son concubinas sus mujeres, também. son concubinas también. Lá tomar banho de short, A bañarse con el short, seminuas, desnudas, biquíni, con bikinis, e daí por diante no meio dos sino ímpios. delante de los impíos. Meus irmãos, Miren mis hermanos, pois eles vêm aqui como bonzinhos, ven aquí como buenitos, celebrar a ceia, celebrar la cena, como homens de Deus, como hombres de Dios, vêm pregar como se fosse homem de Deus. vienen a predicar como si fueran Mas hombres pelo de Dios. fruto você conhece a árvore, Por el irmãos. fruto se conoce el árbol, Aqueles que não hermano. vivem a doutrina de Cristo, Aquellos que no viven con la doctrina de está Cristo, incluído nesta en palavra, esta palabra, que surgirão muitos falsos profetas, saldrán muchos falsos enganarão a profetas muitos. y les engañarán a É muchos. muita gente que está enganado Mucha mesmo. gente que está engañada. Enganarão a muitos, disse Engañarán a Jesus. muchos, dice Jesús, Mas não aqueles escolhidos. pero no a los Diz escogidos. que se fosse possível, ele nos enganaria nós também, os Si fuera escolhidos. posible, nos engañarían a nosotros. Os escolhidos, eles entendem a palavra de Deus. Los escogidos entienden la palabra de Dios. Descobre quem são os fiéis Descubre quiénes son e los quem fieles, são os infiéis. quiénes son los infieles. Pela palavra. Por la palabra. Porque ele conhece a palavra, ele estuda a palavra. La palabra, estudia la Ele palabra. sabe discernir a sua mão direita da esquerda. Louvado seja Deus. Bendito o nome do Senhor. Pode louvar a Deus. Muitos falsos profetas Entonces saldrán muchos falsos farão profetas. tantos sinais e Harán maravilhas muchas señales y maravillas. e enganarão a muitos. E eles Não diz que enganarão vão a enganar muitos. pouca gente. Dice que ganará poca gente. Vão enganar muitos. Engañarán a muchos. E aí que os irmãos veem aí multidões sendo enganadas. Hermanos, ven multitudes. Essas igrejas sem Deus, sem Iglesias sin doutrina. Dios, sin doctrinas. Só tem a doutrina do falso profeta. Solo tiene doctrina de falso Não profeta. dá mais separar. Que enseña más Divorciar e casar com outro, com outro. casarse con otro y con otra. Não dá demais ter concubinas. No es nada más estar con Um concubinas. pastor que prega até no púlpito. Un pastor que predica en el púlpito. Ele pode manter, pode ter até 10 mulheres, ele pode manter as 10. Mantener hasta 10 mujeres y puede mantener a las 10 mujeres. São falsos profetas, Son irmãos. falsos profetas, Não hermanos. discernam. E se prepare porque Jesus está voltando. Para porque Jesús está volviendo. Assim como um relâmpago surge do oriente ao Que ocidente. sale del oriente al occidente. Sabemos, irmão, que o relâmpago é rápido. Que el Né? relámpago es rápido. Não dá tempo de gritar. No hay tiempo para gritar. O tempo que era católico gritava, quando relampeava, gritava: Virgem Maria. Relámpago golpea los católicos Agora não, gritaban, grita: Virgen María. Jesus é bom. Que Deus abençoe. Pode louvar a Deus seu nome. Pelo conhecimento da Bíblia que eu tenho, eu digo para vocês sem medo de errar. Tengo.
Todas essas igrejas mundanas todas las iglesias del mundo concordam com o divórcio, concordan con el divorcio, e falsos profetas. está lleno de falsos profetas. Todas essas igrejas, irmão, que permitem os irmãos, as irmãs, Todas esas iglesias que que não permiten tem nada hermanos, mais, que no tienen nada más, assistir televisão, mirar televisión, que isso é muito bom, enseñas mucho bueno, é até instrutiva. hasta el exclusivo. Eles são de falsos profetas, Cosas irmãos. falsos profetas, hermanos. Porque a televisão é a imagem da Porque la besta. televisión es la imagen de la Vocês não bestia. conhecem a Bíblia, o Apocalipse de Jesus, conocen la capítulo Biblia, 13. El Apocalipse de Jesús. Fala aí da capítulo primeira 13. besta e a segunda Habla besta. de la primera bestia. y la Primeira é a segunda televisão. La primera es la Segunda televisión. besta é a internet. Segunda la bestia es la internet. Porque a pornografia diz que da internet é terrível, La né? pornografía en internet es Para terrible. aqueles que querem. Para los Mas que em quieren. parte, Pero en nós parte, estamos usando aí a segunda besta nosotros usamos para falar de Jesus agora mesmo. hablar de Jesús Pro ahora mundo mismo. inteiro! Glória a Deus, glória a Deus. Pode louvar a Deus, pode louvar. A primeira besta, onde está a primeira besta? Isso aí já ¿Dónde está la existe primera desde quando bestia? surgiu a televisão. Desde que ha surgido la É televisión. a primeira besta. Esa es la primera bestia. E diz que a primeira La besta primera bestia deu todo o poder à segunda le ha besta. dado todo el poder a la segunda A bestia. televisão já tá, não é mais o que era. La televisión no es lo que era. Agora mais a internet. Ahora también a internet. E vai sumindo aos pouquinhos. Y va desapareciendo Porque a poco a poco. primeira besta Porque deu la o seu primera poder bestia para a segunda le ha besta. dado su poder a la segunda Que é bestia, que es a imagem pornográfica, Imagen pornografias pornográfica, la da pornografía internet. de la internet. Então, irmãos, vocês que assistem pornografia Los hermanos que ven são la falsos pornografía profetas, son irmão. falsos profetas, hermanos. Os irmãos que assistem pornografia da internet são falsos profetas também. En internet son falsos profetas también. Ah, mas sou da Deus e amor. Não Não, importa. Deus é amor, É não um importa. falso profeta, um falso crente, uma falsa crente, irmãos e irmãs. Profeta falso Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Vamos mais. Já vamos terminar, meus Ya vamos a irmãos. terminar, mis hermanos. Jesus diz ainda no verso 34 e 35. En el versículo 34 y É 35. no mesmo capítulo 24 de São João. Capítulo Em 24. verdade vos digo que En não verdad, passará de cierto os digo que esta pasará geração esta sem generación que todas essas coisas sin que aconteçam. esas cosas sucedan. Sem que surjam os falsos profetas, os falsos crentes, falsos profetas, crentes falsos creyentes, mundanos, crentes que não quer saber del mundo que no da quieren doutrina saber do Senhor, de la que é a doctrina del Señor, santificação la santificación do corpo, del cuerpo, da alma e do del espírito. alma y del espíritu. Então, tudo isso tem Todo que acontecer e esto já aconteceu. Está aí sucedería, para quem sucedido. quiser ver, quem conhece a Ahí Bíblia. para el que quiere ver, que conoce la Biblia. Principalmente o Novo Testamento está aí, Principalmente meus el Nuevo irmãos. Testamento está ahí, mis hermanos. Vocês que não estudam a Bíblia estão confundidos, Ustedes que no conocen la Biblia están achando que há alguma confundidos, virtude creyendo que hay alguna virtud na vida desse povo, en la vida de este pueblo. dessas igrejas sem Deus, sem Cristo, sem santificação, Las iglesias sin Dios, sin Cristo, sin sem santificación, comunhão com Deus, sin comunión con Dios, porque eles vivem comunhão porque ellos viven la comunión da carne, de la carne, do pecado, comunhão do del pecado. pecado, comunión del pecado. Mas quem é salvo vive na Pero- comunhão da santificação em Cristo salvo que- Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Que Dios los bendiga, hermanos. Aí, meus irmãos, tem uma palavra muito importante para nós que queremos ser salvos, Aquí, mis hermanos, queremos tenemos una entrar no palabra muy céu. importante para los que queremos entrar al Então cielo. temos que se esforçar. Tenemos que esforzarnos. A Bíblia diz que para entrar no céu se emprega esforço. La Biblia dice que para predicar hay que Tenemos predicar que con esfuerzo. esforzar. Tenemos que esforzarnos. Surgirão muitos falsos Vendrán muchos profetas, falsos profetas, enganarão a muitos. engañarán a muchos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Y por multiplicarse la Nós maldad, vemos, el amor irmão, de quanto muchos tem se esfriado enfriará. Y a vemos fé dos cuánto se crentes. ha enfriado el amor de los Por causa creyentes. dos falsos A causa de profetas. los falsos profetas. Não tem nada demais. No, no hay Nós nada vamos más. usar pintura. Usar falso pinturas, maquillajes. Não tem nada demais, vamos usar Não tem nada minissaia. malo. Falso profeta. El falso Não tem profeta. nada demais, vamos usar calça No comprida. tiene que usar pantalón Falso profeta. como falso profeta. Não tem nada demais, vamos ter a televisão em casa, assistir, recolher o mundo No pela vamos a ver la televisão televisión en dentro de la casa. Recoger al mundo dentro de la casa. Falso profeta. Falso profeta. Aqui tem ouvir futebol, De que jogos, tiene oír esporte. fútbol, juegos y de Falso profeta. falso profeta. Está enganando o povo. Está engañando al pueblo. Está enganado e você está enganado também, meu irmão que está me ouvindo. Oh, hermano, que no estás oyendo, estás equivocado. Escapa pela tua salvação. Cabo por ti, salvación. Orienta la basturianda la vai. Glória a Deus, glória a Deus. Ele diz, irmão, Dios
dice no. A doutrina foi para os apóstolos, para os profetas. Para los apóstoles, los profetas. No tempo lá o povo era muito atrasado, né? Era retrasado, não era? Agora o povo é um povo civilizado. O povo civilizado. Sai dele, Satanás, em nome de Jesus. Entonces, querida iglesia, pelos frutos se conhece a árvore. Por los frutos se conoce el árbol. Isso é pela santificação do pregador. Por la santificación del predicador. Pela santificação dos obreiros. La santificación de los obreros. Santificação da igreja, dos irmãos, das irmãs. Da igreja, dos hermanos. Conhece a igreja verdadeira. Se conoce a igreja verdadeira. Se não houver isso, irmão, não é igreja verdadeira, é falsa. Se não vê isso, não é igreja verdadeira. Por que é falsa? Que é falsa. Parece com a verdadeira. Que parece a verdadeira. Por exemplo, uma nota falsa. Se hacemos uma nota verdadeira, falsa de uma verdadeira, só os que conhecem mesmo que vão discernir. Qual é a falsa? Qual é o falso? Qual é a nota verdadeira? Qual é o bilhete verdadeiro? Quando nós às vezes pegamos nota falsa, quando agarramos não sabemos. Quando é falso, não sabemos. Porque não conhecemos. Porque não conhecemos. Assim que também que não conhece a Bíblia. Também que não conhece a Bíblia. Tá aí nas igrejas sem Deus, na doutrina do diabo. Sem Deus com a doutrina do diabo. E as coisas do mundo na vida do povo. As coisas do diabo na vida do povo. Ele não discerne qual é a verdadeira, se é Deus e amor. Não discerne qual é a verdadeira. É aquela igreja que ele está lá. Essa igreja que está já. Concorda com todo tipo de pecado. Concorda com todo tipo de pecado. Pode até tomar uma cervejinha. Pode tomar uma cervecita. Agora no tempo do calor. No momento do calor. Hein? Está bem? E daí por diante. E assim adelante. Então, meus irmãos. Então, mis hermanos. Vamos nós que estamos lutando. Todos nós que estamos lutando. Para entrar no céu. Vamos escapar. Cielo, escapemos. Para não sermos enganados. Para que não seamos enganados. Se for possível, vai enganar até os escolhidos. Possível enganar os escolhidos. Você é o escolhido. Eu sou um escolhido. Aí, se você não vigiar. Pero se tu não vigilas. Eles vão te enganar. Te van a enganar. Como vigiar? Como vigilar? Procurar conhecer a Bíblia, irmãos. Temos que buscar a Bíblia, procurar. Da Bíblia, irmãos. Não pode ficar no que eu estou falando. Não podem escutar o que estou falando. Paulo diz mesmo que viesse um anjo do céu, aunque oigan un ángel del cielo, anunciando outro evangelho, além do que nós temos anunciado, de lo que hemos anunciado, seja maldito esse evangelho. Ese evangelho. E essas igrejas aí pregam o evangelho maldito. Iglesias predican el evangelho maldito. O que tem demais? Fazemos a pintura. Usando maquillajes. O que tem demais? Irmão, cortou o cabelo. Lo que tiene que cortarse el cabello. Evangelho maldito. Eso es maldito. Para que Jesus salva, mas o que tem, irmão, usar calça comprida? Se quer que Jesus salva, pero que tem evangelho maldito. Evangelho maldito. Que tem, irmão, assistir futebol? Que tem ver el fútbol? Jogar futebol? Jogar fútbol. É, o esporte. El deporte. Evangelho maldito, Evangelho enganando maldito. vocês. Se estão enganando a ti. Paulo admirou-se dos Gálatas que tão depressa passaram para outro evangelho. Admirado dos Gálatas que han abandonado el evangelho. Aprenderam o evangelho verdadeiro, mas abandonaram o verdadeiro evangelho que é a doutrina do Senhor. Que Deus ajude-nos, irmãos queridos, irmãos amados, a vigiarmos mais. Vigilemos mais. Sei que muitos têm com a fé abalada. Cumprimento da Bíblia. Cumprimento da Bíblia. Por causa desses falsos profetas, dos escândalos, mundanismo. Por causa dos falsos profetas, o escândalo e o mundanismo. Dos adultérios, prostituição. Adultérios e prostituição. Você está com a fé abalada. Com a fé estremecida. Você não tem aquela fé pura. Não tem essa fé pura. Muitos já perderam até a certeza da salvação. Muitos já perderam a segurança da salvação. Por que, meus irmãos, não tem certeza da tua salvação? Meus irmãos não têm segurança. Você está enganado, a tua fé esfriou. Desperta, tu que dorme, diz a palavra. Volta dentre os mortos. E volta dentre os falsos profetas. E o Senhor te esclarecerá. Hoje meditarmos mais prolongadamente. Então, hemos meditado uma vez mais. Nós voltaremos, não permitindo Deus. Pero volveremos, se Deus permite. Neste mês, nessa meditação. Neste mesmo mês da meditação. Para nós se despertar. Para despertar. E deixar-se levar por palavras persuasivas. Não deixar-nos levar por palavras pregações persuasivas. Por predicações persuasivas. E estarmos firmes na verdade. E estamos firmes na verdade. Lembra da palavra que Jesus falou. Recuerda a palavra que Jesus falou. E dois edificadores. De los edificadores. Um edificou a casa sobre a areia. Edificado su casa sobre la arena. Veio a chuva. La lluvia.
Veio a tempestade. Vino la tempestad. Veio o vendaval. Vino para derrubou aquela casa. E ha derrumbado essa casa. Que não tinha alicerce. Que não tinha fundamento. Que alicerce é este? Que fundamento é este? A palavra do Senhor. A palavra del Senhor. Que casa é esta? Que casa é esta? É você, meu irmão, minha irmã. Tu, meu irmão e irmã. Se deixou levar por outras doutrinas. Deixado llevar por outras doutrinas. Que não te salva. Que não te salvam. Que não te liberta. Que não te libera. Não transforma a tua vida. Que não transforma a tua vida. Mas outro edificou a casa sobre a rocha. Pero el otro edificado su roca. Veio a tempestade. E vino la tempestad. Veio a chuva. Vino la lluvia. Veio o vendaval. El viento destruyó. Bateu contra aquela casa. Ha chocado contra esa casa. Não caiu. E não ha caído. Porque estava edificado sobre a rocha. Estava edificado sobre a roca. E essa rocha é Cristo, é Deus. Essa roca é Cristo, é Deus. A Bíblia diz que Deus é o nosso rochedo. A Bíblia diz que Deus é o nosso rocado. Jesus é a pedra esquina, a pedra angular da esquina. Angular com esquina. É maravilha. Edifiquemos a nossa fé, a nossa salvação em Cristo. Edificamos nossa fé em Cristo. Pela submissão à doutrina de Deus. Por a submissão à doutrina de Deus. Que pode acontecer o que acontecer. Pode suceder o que suceda. Nós não vamos esfriar na fé. Não enfriaremos nessa vamos permanecer firme. Permaneceremos firmes. E aí aquele que perseverar até o fim. Aquele que persevera até o fim. Nesta doutrina verdadeira. Nessa doutrina verdadeira. Será salvo. Jesus salvou a mim, salvou vocês também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus. Com Jesus. Amém. Só quero ler mais uma vez o texto sagrado. Quero ler uma vez o texto sagrado. Que é uma pregação que Jesus fez. É uma pregação que Jesus ha hecho. Para nós não se prevaricarmos. Para que não prevariquemos. Surgirão muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. Enganarão a muitos. Enganarão a muitos. E se por multiplicar o pecado. Por multiplicar-se o pecado. A iniquidade. La iniquidad. O amor de muitos esfriará. El amor de muchos se enfriará. Porque querem aproveitar o pecado. Porque querem aproveitar o pecado. Aproveitar a iniquidade. Querem aproveitar a iniquidade. O amor a Deus. Não é amor a Deus. Amor à tua salvação se esfriará. A tua salvação se enfriará. E aí você não tem mais nem certeza da tua salvação. Tu já não tens mais segurança da tua salvação. Mas aquele que perseverar até o fim, hasta el fin, na doutrina do Senhor, na doutrina do Senhor, esse será salvo. Será salvo. Este evangelho do reino. E este evangelho del reino será pregado em todo o mundo. Será predicado em todo o mundo. Em testemunho a todas as gentes. Para testemunho às nações. Então virá o fim. E então vendrá o fim. Está vendo a imagem? Está vendo a imagem? Da segunda bestia. Da segunda bestia. E o melhor é o som ou seja, o som da segunda bestia. El sonido de la segunda bestia. Recebeu o poder da primeira, que é a televisão. Recebeu o poder da primeira, que é a televisão. O segundo de internet. Está cooperando para a Igreja de Deus e Amor para o mundo inteiro. Está cooperando a Deus e Deus. E este evangelho do reino. Este evangelho do reino. Será pregado em todo o mundo. Será predicado em todo o mundo. Em testemunho. A todas as gentes. Para todas as nações. Então virá o fim. Então vendrá o fim. Como podemos pregar para o mundo inteiro? Como podemos predicar para o mundo inteiro? Através dos meios de comunicações. Dos meios de comunicações. Lícitos. Não usando a pornografia. Não usando pornografia. Por que, irmão, nós não usamos a imagem? Porque, irmão, não usamos a imagem da internet. Da internet. Para os outros irmãos verem eu pregando aqui para outros países. Os outros irmãos vêm predicando para outros países. A imagem dela, o que interessa é o som. O que interessa é o sonido. Para nós ver. Para nós o evangelho evangelizando o mundo inteiro. Quando cego eu andei e perdido, voltei de longe do meu Salvador. Mas o céu me desceu e seu sangue verteu para salvar. Olha que coisa linda. Mira que coisa linda. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.